Nós estamos iniciando hoje o estudo de número 33. Nossa, eu olho para trás e penso, 33 estudos, né? 32, na verdade, completando hoje o 33º estudos. Foram muitos dias, semanas. Já estamos há quase 3 anos aí nesse processo. E hoje nós estamos entrando no estudo de número 33, caminhando para daqui a 17 estudos, né? Esse mais 16, encerrarmos, né? O Seminário Teológico de Base, concluirmos essa caminhada tão edificante, tão abençoadora que tem sido, mas iniciaremos novos ciclos, com novas turmas, com novas pessoas, enfim, Deus tem preparado grandes coisas para o nosso meio, eu creio nisso, mas hoje nós estamos falando do estudo de número 33, os resultados da salvação, né? Então, nós vemos na semana passada, falamos um pouquinho, né, sobre como nós somos impactados, né, ou como a nossa vida ela é impactada diretamente, né, pelo significado da morte de Cristo. Falamos sobre a ressurreição e ascensão de Jesus antes, depois da impecabilidade de Cristo, depois antes, né, do auto-esvaziamento. Temos tratado do ministério de Cristo ao longo de todo esse processo, e hoje não será diferente, né, do impacto de Cristo em nossas vidas, no termo que nós teologicamente chamamos de cristologia, né, que é o estudo da vida de Cristo. E se você não acompanhou, antes de eu pedir o Léo para orar, acompanhe aqui no canal da igreja. Se você está vendo essa aula gravada no YouTube, nós temos praticamente todas as aulas gravadas, desde a 7ª aula, se eu não me engano, do 7º estudo em diante. Nós temos todos esses materiais aqui gravados e arquivados aí para que você possa acompanhar. E tem sido uma bênção, né? Nós temos tido bastante acesso, né, nos últimos meses aí. Agradecer o time da mídia da igreja, com o Tom Jim, com todos os esforços, né, de divulgação aqui da Escola de Discípulos. Nós ganhamos bastantes inscritos no canal da igreja. Então, se você não é da igreja e está assistindo essa aula, seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu fiz questão de refalar isso hoje, até porque estava conversando com minha esposa. O propósito aqui é, se tocarmos uma só vida, se conseguirmos edificarmos só um irmão, já vai ter valido a pena todo o nosso esforço, né? Nós recebemos de graça, e de graça nós temos dado aquilo que recebemos, na esperança de que outros homens fiéis e mulheres fiéis possam transmitir a homens fiéis e a mulheres fiéis também, e assim o reino se propague. Temos crescido, né? O canal da igreja tem ganhado adeptos, tem ganhado seguidores, inscritos, na verdade, né? E isso é importante não para o canal da igreja, não temos nenhum intuito de termos vamos dizer assim, a notoriedade do canal, mas alegra saber que você que está aí do outro lado, meu irmão, tem sido tocado de alguma forma por aquilo que nós temos feito aqui. Então, agradecer a você, agradecer ao time da mídia, tem sido incansável aí na divulgação desses pequenos trechos, né, na nossa rede social. Se você não conhece, @M, né, de ministério, M mudo, Deuteronômio, sem o acento, né, no O, sem o acento agudo, e são todas as nossas redes sociais aí, tanto o nosso canal no YouTube, quanto o nosso canal no Instagram também. Amém? Mas eu vou pedir ao Léo para orar por nós nessa noite, para que nós possamos dar início ao nosso 33º estudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Vamos orar, então, em nome de Jesus. Pai, te peço, Senhor, abençoa essa aula, Senhor. Que essa aula possa tocar nos corações de todos, Senhor. Que a gente possa ter o entendimento da palavra, Senhor. É o que eu peço ao Senhor. Entendimento, sabedoria a todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado. Amém. Amém. Obrigado, Léo. Jesus te abençoe. Então, hoje nós estamos tratando, né, ou iremos tratar de um tema que impacta, né, ou que tem impactado a nossa vida ao longo, né, de toda a nossa história de conversão. Se você é nascido de novo, se você é crente, né, e se você é um cristão nascido de novo, aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida, você vai, com certeza, entender do impacto, né, que significa não somente a vida de Jesus, né, obviamente, como nosso Senhor e Salvador, a sua vinda, a sua morte, a sua ressurreição, mas também nós vamos falar sobre algo que é importantíssimo, que são os resultados, né, dessa poderosa salvação que Deus executou, né? Em Efésios, no capítulo 1, o apóstolo Paulo trata isso de maneira muito linda, mostrando como que numa dança perfeita, né? Como se fosse uma dança 3 de forma perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo se unem, um único Deus, manifestado em 3 pessoas, na triunidade de Deus,
se unem nesse grande propósito que começa lá na eternidade de se aproximar e executar, se aproximar do homem para executar esse poderoso plano de salvação e que resulta, né, que tem resultados práticos na nossa vida, como uma vida abundante, a libertação, né, do domínio da escravidão do pecado. Enfim, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas eu gostaria de abrir justamente sobre isso, né? Sobre uma consideração e talvez uma provocação sobre o quanto que você entende como crente. Tem muitas pessoas que você fala, pastor, eu já aceitei a Cristo, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou um crente fiel, eu oro, eu vou à igreja, né? Eu tenho minhas atividades na igreja, eu vivo uma vida cristã centrada no Senhor, mas tem muitos crentes que, apesar de ter essa vida, falam assim, pastor, mas eu, quando questionado, né, sobre a minha certeza da minha salvação, eu não tenho tanta certeza, ou talvez não tenha tanta convicção, né, porque fica da dúvida, né, sobre essa certeza, talvez muito por uma discussão que acontece há muitos anos, né, no meio protestante. Nós já tratamos aqui na Escola de Discípulos sobre a questão de soteriologia, né, calvinista, salvo para sempre, né? E arminiana, dizendo que não, uma vez salvo, você pode sim cair, né? Cair da graça, né? O cair da salvação, mas que na verdade são cercados, né, de muitos mitos e de muitas fragilidades, no sentido de se tornou pueril ao longo do tempo essas considerações, né? O ponto de vista calvinista é tão determinante nesse aspecto, né? Existem alguns mecanismos óbvios para a salvação e, obviamente, eles estão alinhados até certo ponto, né, entre arminianos e calvinistas, discorrendo apenas ali da ordem, né, do que ocorre, se primeiro vem a decisão ou primeiro vem a regeneração, né, a toque do Espírito para uma decisão, enfim. Não vou entrar nesse aspecto, mas fato é que também os arminianos, né, que aqueles que creem, né, que Deus, da sua presciência, né, entendendo lá, através da sua presciência, entendendo que aqueles que receberiam, que aceitariam a Cristo como Senhor e Salvador, agiu, né, de maneira a esses eleitos a serem alcançados. Então, o fato é que, independente dessa corrente, né, dessa sua visão, ou daquilo que você crê, lembrando sempre que, obviamente, como pastor e como ministério, nós temos uma visão clara sobre isso, mas não cabe aqui na Escola de Discípulos, no Seminário Teológico de Base, ficar defendendo uma ou outra linha teológica, apenas apresentá-las, né, para que cada um possa fazer o seu julgamento, ter um entendimento sobre aquilo que Deus, enfim, está falando na sua palavra, sobre essas linhas de pensamento, de como elas podem impactar na nossa vida. Mas, de forma bastante clara e distante, né, dessas escolas, tem muitos crentes nascidos de novo que têm dificuldade em crer na sua salvação, né, em crer naquilo que é estabelecido na palavra de Deus. Porque quando você pergunta, meu irmão, você é salvo? Não, eu sou salvo. Mas certeza sim, não, talvez, acaba tendo um certo temor, né, ou medo de firmar essa resposta, por muitas das vezes não ter o conhecimento, né, ou não conseguir ainda concatenar, né, aquilo que conhece com aquilo que sente e crê como resultado, né, da sua fé, né? A verdade é que, assim como a salvação, né, é um dom de Deus, ela é um presente de Deus para nós, obviamente a sua manutenção e seu estabelecimento está muito mais ligado à ação de Deus do que necessariamente à vida do homem. Mas eu queria abrir para vocês falarem nessa noite. Se vocês tiverem alguma pergunta, coloquem aqui ou abram o microfone e possam perguntar. A primeiro vocês têm essa dúvida, têm essa certeza, e aqui, mais uma vez, sem nenhum avanço naquilo que é certo ou errado, né? Boa noite, Rayane, seja bem-vinda. Naquilo que é certo ou errado, em termos de resposta, né? Mas apenas um esclarecimento. Não, pastor, eu tenho dúvida ainda, eu fico meio assim. Não, pastor, eu tenho certeza. Não, pastor, não tenho certeza. E eu queria ouvir um pouco vocês. Se vocês não tiverem, se não for um ponto crítico, eu vou avançar e a gente vai seguir com a aula. Fiquem à vontade para abrir o microfone ou perguntar no chat, né? Amém? Estou entendendo? Tá, Lorena está digitando aqui, eu vou ler. Sim, pode digitar, Lorena. Pai Sil, seja bem-vinda, minha irmã. Amém. A Lorena colocou, pastor, eu, Yasmin e Gabriel estávamos discutindo sobre salvação
esses dias. Sil, muito bom te ver aqui. Tava com saudade, Sil. Boa noite, seja bem-vinda. Amém. Amém. Pastora Tânia, tenho certeza. Algumas questões surgem com... Então, vou ler. Pastor, eu e a irmã Gabriel estávamos discutindo sobre salvação esses dias. Algumas questões que surgem como dúvidas é possível perder a salvação? Então, Lorena, essa é uma discussão bastante profunda, tá? É óbvio, né, que nós temos, ao longo da nossa caminhada cristã, né, a gente conta fatos, fica difícil a gente ter, muitas das vezes, argumentos, mas de maneira direta, né? O que eu estou dizendo? Você conhece pessoas que estavam na igreja e que se desviaram da igreja, sim ou não? A maioria de nós conhecemos pessoas que eram da igreja, se desviaram dos caminhos do Senhor, né, como a gente costuma dizer, ou abandonaram a fé, mas a análise normalmente sobre essa possível perda, sobre essa perda da salvação, está muito atrelada, né, sobre tanto, e aí qualquer escola arminiana ou calvinista vai tratar praticamente da mesma forma, né, de que aqueles que se apostatam, aqueles que se desviam da fé, muito provavelmente nunca receberam Jesus de fato no seu coração, nunca foram tocados de fato no seu coração, ou nunca tiveram de fato uma revelação para a salvação, como nós entendemos, né? Porque aquele que conhece o Senhor, né, obviamente, ainda que oscile na sua fé, jamais voltará as costas para Cristo, né? Ainda jamais abandonará a sua fé em Cristo Jesus, né? Crendo que... E aí, talvez o versículo para ficar mais claro sobre isso? Vamos voltar lá atrás em Efésios 2:8, que nós vamos tratar aqui, né? Eu vou até voltar um pouquinho antes, vou pegar Romanos 6:23, que é até um texto que nós vamos tratar, que fala aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outro texto que trata sobre Efésios 2:8, né, que fala aqui, mas vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é o dom de Deus, para que ninguém se glorie, né, em relação à sua salvação. Então, basicamente, o mecanismo que nós entendemos independente da linha, né, é que é pela graça, é a obra de Deus. A palavra de Deus diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, em Efésios 2, final de 1 ali a 19, né, são 19 versículos, se eu não me engano, no capítulo 2 de Efésios, de maneira geral, fala que o poder do Espírito que fez Cristo ressuscitar dos mortos é o mesmo necessário para converter, né, e tirar cada um de nós do poder do pecado, de trazer cada um de nós da morte para a vida. Então, claramente, a Bíblia estabelece como sendo a obra de Deus, a graça de Deus que nos alcança. A salvação vem pela graça, né? Gratuitamente. Deus dá de forma gratuita, né, em seu Filho Jesus, a salvação, né? E aí as divergências são para aqueles que creem, se um grupo ou aberto a todas as pessoas. Nós queremos que, de maneira geral, a todos aqueles que respondem ao nome do Senhor, ou aceitam Cristo como Senhor e Salvador, tenham a oportunidade de serem salvos. Mas, de maneira direta, um cristão nascido de novo, um crente nascido de novo, ele tem uma experiência tão profunda de conversão com o Senhor que claramente, né, ele tem uma experiência, uma caminhada de fé onde ele não deveria ou poderia, por ser uma obra de Deus, apostatar da fé que ele professa, ou daquilo que ele crê em Cristo Jesus, ou perda, exatamente, Yasmin, metanoia, mudança de entendimento. O que acontece é que muitas das vezes, né, talvez a melhor explicação para isso, que eu penso aqui lembra da parábola do semeador? Na parábola do semeador, temos 4 tipos de pessoas, ou 4 tipos de terra, ou 4 tipos de locais onde a semente, né? Jesus fala, olha, saiu o semeador a semear, e semeou, né? E aí a terra, aí a semente caiu sobre a rocha, por exemplo, né? E aí desenvolveu, mas não pôde ter raiz em si mesmo, obviamente, cada rocha, e acaba morrendo. Desculpa, em meio uma terra infértil, né? E aí você vai ter um outro que cai e os pássaros do campo vem um pássaro do campo e acaba levando a semente do evangelho embora. Tem outro que até cresce, que dá raiz, né? Mas os cuidados do mundo, né, que são os espinhos, acabam sufocando o evangelho. E o outro, 1/4 das sementes, somente cai em terra fértil, e essa terra fértil produz a 30, 60 e a 100 por 1. E aí a pessoa fala que
a Bíblia é muito clara. O que normalmente eu quero colocar aqui, talvez de maneira clara, essa colocação, é que muitas das vezes nós vemos a semente cair, a semente até dar algum sinal de crescimento. Por exemplo, claramente isso. Pessoas que vão à igreja ouvem e simplesmente ouvem, sai dali e vem a ave do campo, que é Satanás e os demônios, e arrebatam aquela palavra dela, roubam dela aquela palavra. A pessoa simplesmente afasta, ou não se comove, ou não entende, enfim, não tem um entendimento estabelecido em relação a isso. As outras duas, né, tanto que cai sobre a Joyce, aquela que é sufocada pelo espinho, então a gente chega a ver algo crescendo ali. A pessoa fica um tempo, vai uma semana, um mês, um ano na igreja, dá aquele sinal de que pode virar, né, ou ter caído eventualmente numa boa terra para produzir frutos para o reino, mas acaba caminhando em dois caminhos, que a Bíblia fala. Ou os cuidados do mundo, que normalmente são aqueles que efetivamente acabam gerando maior número, né, de desviados ou de pessoas que abandonam teoricamente a fé e aí sufocam e matam aquilo que estava crescendo, ou são pessoas que talvez seja até mais grave, e eu coloco esses aspectos talvez por duas partes, né? Porque não tem raiz em si mesmo, porque numa terra pedregosa, talvez porque terem um coração duro e não se abrirem totalmente ao evangelho, não querem, como a Esme colocou aqui, a questão da metanoia, né? A mudança de pensamento, de entendimento, porque o evangelho ele é conflituoso, né? Nós somos sistematicamente impactados, né? Ou como é que a gente pode dizer? Nós somos sistematicamente confrontados pelo evangelho. Não significa que você é terra ruim, boa, não. Cada um de nós, em algum momento, pode ter sido de algum momento da nossa vida, está nesses processos. Mas a questão é que quando nós entendemos efetivamente quem é Cristo, quando desenvolvemos raiz em nós mesmos, né? Que fala, olha, não tem raiz. Tem pessoas que ficam na igreja 5, 6, 10, 15, 20 anos e não tem nenhum crescimento, não apontam para nenhum crescimento espiritual. Acabam não conhecendo a fé que professam, acabam não conhecendo a palavra, acabam não conhecendo a Cristo, vivem de culto em culto, crendo que de uma forma mágica a sua bênção vai chegar, ou sua vida será transformada, ou algo vai acontecer de forma... E quando, na realidade, com o passar do tempo, é que nós percebemos que nem sempre as coisas ocorrem dessa forma. Nós temos falado de maneira sistemática. O cristão ele passa por lutas, ele passa por dificuldades. Domingo, agora, eu preguei sobre esse Hebreus 11, né? Que lá no finalzinho, em 38, 39 de Hebreus 11, ele fala... foram livres da espada e muitos morreram pelo fio da espada. O mesmo evangelho, o mesmo Deus que é capaz de nos livrar do fio da espada, também para cumprir os seus propósitos, é capaz de nos levar ao fio da espada. O que significa? Que da mesma forma que você pode ter o livramento, você pode ser jogado num local de provação, num local de dificuldade, numa situação de dificuldade, e isso é o evangelho. Porque o evangelho está estabelecido não naquilo que vemos, mas naquilo que cremos. Por isso que Hebreus 11, como eu falei domingo, é tão profundo, porque ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, aquelas que se esperam e não se veem. Então, as pessoas acabam não gerando profundidade no seu relacionamento com o Senhor, acabam se estabelecendo numa mesmice, por exemplo, e aí não produzem fruto. Eu costumo sempre dizer, irmão, se você tem um tempo de caminhada com o Senhor, você precisa dar frutos. Quer olhar para a sua vida? E frutos não é ficar na porta da igreja, não é trabalhar como obreiro, no louvor, etc. Isso, amém, isso é uma bênção, tá? Isso é um serviço. Nós cremos e amamos isso, nós amamos servir a casa do Senhor. Isso é um ponto. Mas os frutos para o reino não são isso. Você não vai ser uma árvore frutífera porque você serve a ceia, porque você canta no louvor, porque você cuida da mídia, porque você faz os eventos da igreja. Isso não é ser frutífero para o reino. Ser frutífero para o reino existe uma única conotação. Você pode querer fazer o contorcionismo que você desejar, mas a caráter
de frutificação no reino é um só, é gerar vida. Quantas pessoas você tem impactado com o seu testemunho? Você tem testemunhado do Senhor, você tem evangelizado, você tem proclamado do evangelho do reino, você tem pregado sobre aquilo que você viu e viveu e tem vivido com Cristo? Porque é isso que faz você ser o fruto, uma árvore que dá frutos a 30, 60. Não necessariamente, eu estava falando, né, até com minha esposa esses dias, né? Enfim, ela fez uma consulta aqui, questão de uma profissional de nutrição, e a profissional, uma irmã em Cristo, e super feliz. Não, olha, eu nasci, eu fui chamada, né? Achei engraçado que minha esposa me contando na consulta, não, você tem que fazer um propósito, sendo profissional altamente técnico, mas depois, mas você precisa orar para Deus. Crente, né, profissional, mas crente. E não necessariamente essa irmã vai ser chamada única e exclusivamente para trabalhar no reino através da igreja. Tem gente que fala assim, fulano não está fazendo nada no reino, não está na igreja. Não, mesmo. Estar na igreja é algo que nós fazemos, e é uma bênção, é necessário, nós precisamos dos irmãos que servem, eu sirvo, minha família serve, e glória a Deus por isso. Mas você pode, por exemplo, ser uma excelente nutricionista para a glória de Deus, né? Você pode ser um excelente advogado para a glória de Deus. Mas, e aí, finalizando a pergunta, eu creio que aquele que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, de verdade, que a semente caiu em terra boa, deu fruto, e você estabeleceu raiz, e meteu a mão na arada, e as coisas estão caminhando, eu não creio que seja capaz da gente cair, né, ou se afastar da salvação que Deus nos proporcionou, né? A Bíblia é muito clara quando faz que nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa forjada, né, nenhuma arma forjada, nada é capaz de nos separar do amor de Deus. Porque é meio complicado, sim, a gente entender. É o Senhor que sabe desses mistérios. Mas a verdade é que se dependesse do meu esforço, você concorda? Somente estar na presença de Deus, então a salvação não era mais pela graça, mas era pelo meu esforço. E a gente volta na discussão lá da lei. Eu creio que um coração que foi tocado pelo Senhor, uma vida que vive no Espírito, ele não tem mais prazer no pecado. Ela passa, a gente vai falar sobre isso aqui, o resultado da salvação. Ela é mortificada na sua carne e passa a viver para Cristo. E aí os frutos da sua vida apontam para essa salvação. Nós não permanecemos em Cristo porque nos esforçamos, entre aspas, para permanecer em Cristo simplesmente por nossos esforços. Mas o Espírito do Senhor, quando estamos cheios dele, damos espaço para que ele habite em nós e a nossa carne é mortificada diariamente, ele produz de dentro para fora essa mudança, essa metanoia, essa mudança mesmo. E nós passamos a viver para Cristo e a dar frutos para Cristo e a viver a salvação que Cristo estabeleceu na sua morte na cruz do Calvário. É um tema bastante profundo, a gente pode abrir aqui para mais perguntas e conversas, porque é algo que a gente normalmente tem um temor de avançar, né? Não, então, quer dizer que eu posso desviar e... Não, meu irmão, a questão é, se você tomar essa decisão, fatalmente você não é convertido, né? É uma decisão ainda... Tem pessoas que passam processos, né? Até tomar essa decisão final, com certeza nós entendemos isso. Mas alguém, crente, nascido de novo, convertido, ele não volta as costas para o Senhor. Pelo contrário, o caminho é completamente inverso, né? Ele caminha para dar frutos para o reino. Você sente paixão pela obra de Deus, você sente paixão pelo reino, você sente paixão por vidas. Se vidas não te emocionam, se ganhar alguém para Cristo não te emociona, você precisa repensar profundamente aquilo que você tem feito no reino, né? O reino não é serviço pelo serviço, sempre é serviço com propósito. E o propósito é alcançar pessoas. A Rayane escreveu aqui, agora que eu vi. Acredita assim, existe um processo para todas as coisas e um propósito. Nós estamos em processo no caminho, e nosso propósito maior é obter a salvação. Então, se saímos do caminho e não terminamos o processo na nossa vida, nós chegaremos ao propósito. A caminhada cristã é a forja em nossas vidas para que limpemos nosso interior. Nossa mente vemos uma salvação plena. A salvação é o prêmio que o cristão alcança ao resistir, continuar e não negar o evangelho. Então, Rayane, esse prêmio que a Bíblia fala, né, lá na frente, a Bíblia vai tratar em alguns textos, esse prêmio, né, é a soberana salvação, ou esse prêmio, nós entendemos que é um galardão, né? A Bíblia diz que no final de tudo, cada crente vai ser galardeado, né, ou premiado de acordo com as suas obras, né? Lembra que a palavra diz que alguns vão passar, as suas obras vão passar pelo fogo e vão ser queimados como palha, mas serão salvos porque a rocha é Cristo. Outros terão obras que serão
construída com pedras preciosas, né, de metais preciosos, de beleza. Então, tem muito a ver com a questão daquilo que nós produzimos para o reino. Porque quando nós somos nascidos de novo, Rayane, uma coisa que eu costumo falar muito aqui é a seguinte: o Senhor, ele não espera se relacionar com você ou comigo, Rayane, na base da perfeição, mas na base da honestidade. Lembra? Jesus fala: olha, meu Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor não tem nenhuma expectativa, e eu faço um parênteses aqui, depois da minha fala, o Senhor não tem nenhuma expectativa de que você seja perfeita, de que eu seja perfeito. E aí eu abro meu parênteses. Isso não é desculpa para vivermos no erro. Se entendermos que o Senhor não espera de nós perfeição, nos impulsiona ao erro, nós não entendemos nada do Evangelho e não vivemos para Cristo, não nos convertemos. Então, fechando esse aspecto. Então, o Senhor não espera a perfeição, o Senhor espera honestidade. O cristão, ele tem que ser, exatamente, Léo, o cristão, ele precisa ser, antes de mais nada, surpreendido quando peca. O primeiro a ser surpreendido quando ele peca, antes de mais nada, é ele mesmo. Aquele que é mais surpreendido pelo pecado precisa ser eu mesmo. Quando eu pecar, eu falo, meu Deus, não acredito que eu pequei, não sei o quê. E me arrepender e confessar esse pecado. Quando a gente fala de um processo, e eu entendo isso, quero entender se você concorda, e Rayane, fica à vontade, tá, meu irmão? Pra você colocar aqui o que você pensar. Aqui não tem nenhuma doutrinação nesse aspecto, né? Que é uma escola para a gente aprender e a gente vai colocando. Mas porque normalmente, quando a gente fala em processos, e eu acredito nesse processo, como é que eu posso dizer claramente isso? Alguém que realmente creu e aceitou a Cristo no fundo do seu coração, que realmente o recebeu como Senhor e Salvador, ainda que passe um período ali sendo limpo, nesse processo de santificação, de separação, de abandono das velhas práticas, do pecado, ainda que tenha essa oscilação, ele caminha para esse aperfeiçoamento. Você percebe claramente, né, que o Lúcio de um ano atrás não é o Lúcio de hoje, que não é o Lúcio de daqui a um ano. Então, a Rayane, quando se converteu, não é a Rayane de hoje, não pode ser a Rayane daqui a um ano. A Lorena, a Yasmin, a Sil, o Marcos, a Mário, o Ezequias, a pastora Tânia, a pastora Tatiana, o Léo, né? Nós não podemos, na nossa caminhada cristã, termos o ponto de partida, tudo bem, estamos aqui em processo, Deus está nos libertando, nos ensinando, né? A palavra de Deus fala o seguinte: conhecereis a verdade e verdadeiramente sereis livres, vocês serão livres. Conforme nós vamos conhecendo a palavra, vai havendo a mudança de pensamento, de entendimento, a metanoia. E aí você vai vendo, nossa, eu não faço mais, poxa, eu tenho que abandonar essa prática, não, pois isso aqui não está certo, isso aqui o Espírito já me molda de maneira diferente. Tem inúmeros processos disso, inúmeros testemunhos disso. Irmãs, né, que se convertem e daqui a pouco não se sentem mais à vontade, por exemplo, com um certo tipo de roupa, e nenhuma doutrina aqui de roupa, de saião, mas assim, não, pastor, eu não me sinto mais à sua vontade com aquele tipo de roupa, aquele tipo de situação, de foto. Irmãos que vão abandonando a forma, né? Tem muitos cristãos que se convertem, mas ainda mantêm aquele ranço do palavreado, né? Às vezes, na forma como fala, mas Deus vai trabalhar. Mas se você olha para a vida dessas pessoas um ano depois, e depois um ano, você precisa ver esse caminhar em direção a dar frutos. Então, a semente plantou, começa a nascer, pronto, vai saindo ali, né? Vai germinando e vai crescendo e vai tomando forma e vai se forcando nesse aspecto, no espírito, e Deus vai dando crescimento. E aí, daqui a pouco, aquela pessoa que era tão pequenininha na fé, isso é o que é mais lindo no Evangelho, isso que é o impacto, né? E eu falo com minha esposa sobre isso. Aquela pessoa que era tão, assim, caminhando tão devagarzinho na fé, tão inocente ainda, tão sem conhecimento ainda a respeito do reino, do mundo. E aí você vai vendo que Deus vai moldando ali, como um vaso na mão do oleiro mesmo, Deus vai moldando e moldando e moldando, e daqui a pouco desabrocha, né? Amadurece. E aí aquela pessoa que talvez as pessoas achavam até que nem ia dar em nada, e você vê que a pouco está na frente de um ministério da igreja, está testemunhando para suas amigas, aí ganha uma amiga para Cristo, ganha um amigo para Cristo, daqui a pouco está à frente de um grupo de louvor, daqui a pouco está à frente de um pequeno grupo, daqui a pouco está falando para o reino, ou daqui a pouco está no seu trabalho, dando testemunho através do seu próprio trabalho, glorificando a Deus através da sua vida, mas precisa ter esse crescimento. Um cristão nascido de novo, você vai ver esse processo. É óbvio que tem casos, né, onde as pessoas sofrem com situações na vida que às vezes a derrubam,
mas ela vai, né? Deus vai trabalhando e a pessoa vai seguir em frente em algum momento. Ela vai se recuperar e vai caminhar para frente, né? Agora, aqueles que viram as suas costas, em definitivo, para o Senhor, né? Eu tenho pessoas conhecidas, por exemplo, que ficaram, andaram um ano na igreja e abandonaram a igreja. Eu tenho, assim, pessoas que chegaram a ser missionários, por exemplo, né? E apostataram da fé e hoje estão em outras religiões, né? Em religiões de baixo espiritismo, né? Fazendo despacho, vivendo missionários, que caminharam, né? Bastante tempo. Então, assim, é essa questão que eu estou tratando, né? No final de tudo, né? Assim, nós só vamos saber, né? Naquele grande dia. Isso eu concordo com você, Raine, naquele dia, né? Na salvação, né? Por isso que a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não caia, né? Que nós devemos vigiar, porque o leão está como o diabo está como um leão ao nosso derredor, rugindo, né? Tentando tragar nossas, né? Então, é importante a gente ter essa vigilância, mas também sabemos que aqueles que estão em Cristo, né? Eles são nova criatura, e essa nova criatura, né? Essa nova vida em Cristo, ela vai nos levando em direção a uma vida diferente daquela que nós vivíamos. E uma vida muito mais parecida com Cristo e menos parecida com nós mesmos, a ponto de nós podermos dar frutos para o reino. Então, se você quer saber se você é saudável espiritualmente, meu irmão, eu vou sempre bater nessa tecla. O quanto você fala de Jesus no seu dia a dia? Quanto você conversa com as pessoas, tenta ganhar pessoas para Cristo? Não tem jeito. Um crente nascido de novo, ele ama Cristo, ele fala de Cristo. Ah, mas as pessoas, pastor... A maior desculpa de ser aquela, eu tenho medo de ser inconveniente. Não, irmão, o reino é assim mesmo. Eu achava muito chato minha mãe falar de Jesus para mim, minha irmã falar de Jesus para mim. Achava muito chato. E hoje eu sou extremamente grato para ela, a elas por terem falado, né? Extremamente grato. Então, assim, esse é o processo, né? Exatamente, Silvio. Eu me sinto assim, se eu colocou, quando percebo que fiz alguma coisa errada, peço perdão a Deus, procuro não cometer o mesmo erro novamente. É isso, né? A gente fez uma figura aqui de linguagem um tempo atrás, né? É o que chama de respiração espiritual. Né? Quando é só uma forma, não tem nenhum processo mágico, tá, irmãos? É só uma ilustração, né? De 1 João 9, né? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo, né? Para nos purificar e limpar de toda a nossa iniquidade. Então, nós exalamos, né, o pecado, né? Confessamos o pecado a Deus, falamos, Senhor, pequei assim, 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 assim. E inalamos o perdão de Deus. Porque tem muitos cristãos que vão até a primeira parte bem, né? Eles confessam seus pecados, mas não conseguem se apropriar do perdão de Deus para suas vidas, né? Obviamente que, como você falou, procurando não cometer o mesmo erro, né? Não adianta você ter um pecado de estimação, né? Você precisa odiar o pecado, rejeitar o pecado e caminhar em direção a essa santificação. Mas também está claro até aqui, meus irmãos, desse propósito aqui, dessa aula, de nós falamos sobre salvação. Então, é importante, Sim. é importante você ter a sua certeza da sua salvação. E, mais uma vez, não é uma abordagem aqui calvinista, determinista, não é isso. A certeza no sentido que é Deus que faz a obra. É o Senhor que te salvou. É o Senhor que estendeu os braços para você. É o Senhor que tem garantido a sua vitória na cruz do Calvário. Nós vamos ver esse impacto aqui. Mas deixa eu passar um vídeo que vocês gostam muito quando nós trabalhamos no vídeo, eu também gosto. E aí a gente vai ter essa base para nós falarmos um pouquinho. Preciso que vocês confirmem se tem áudio. Deixa eu tirar. Tem áudio? Não. Não? Ninguém ouviu? Não. Por enquanto, não. Deixa eu parar. De ser destruída pela Babilônia, um grande reino do Agora norte. sim. E muito... Vou voltar aqui para nós vermos também. No livro de Isaías, encontramos um lindo poema. A cidade de Jerusalém tinha acabado de ser destruída pela Babilônia, um grande reino do norte. E muitos judeus foram exilados, mas alguns permaneceram na cidade. E eles estão se perguntando, o que foi que aconteceu? Será que Deus nos abandonou? Certo, porque Jerusalém deveria ser a cidade onde Deus reinaria sobre o mundo para trazer paz e bênção para todos. Isaías disse que a destruição de Jerusalém era uma bagunça causada pelos próprios israelitas. Eles se afastaram do seu Deus e se corromperam, por isso sua cidade e templo foram destruídos. É, tudo perdido. Mas o poema continua. Há um vigia nas muralhas da cidade que vê um mensageiro nas colinas. Ele corre para a cidade. Corre e grita, boas notícias! E Isaías diz, quão belos nas montanhas são os pés daqueles que trazem boas notícias. Pés bonitos? Isso, os pés são bonitos porque carregam uma mensagem linda. Que mensagem? Que apesar da destruição de Jerusalém, o Deus de Israel ainda reina. E ele mesmo vai retornar à cidade, tomar o seu trono e trazer a paz. E os vigias cantam de alegria por causa da boa notícia de que seu Deus ainda reina.
No Novo Testamento aparece a mesma frase, as boas notícias. É a palavra grega evangelion, que é traduzida como evangelho. Quando os cristãos dizem, você crê no evangelho, eles querem dizer, você acredita na notícia? Não é qualquer notícia. Na Bíblia, essa frase é sempre sobre o anúncio do governo de um novo rei. E no Novo Testamento, os evangelhos usam essa frase para resumir todos os ensinamentos de Jesus, dizendo que ele saiu proclamando as boas novas do reino de Deus. Então Jesus se viu como um mensageiro, trazendo a notícia de que Deus reina. Sim, mas a maneira como ele descreveu o reino de Deus surpreendeu a todos. Pense num reino poderoso e bem-sucedido. Ele precisa ser forte, capaz de impor sua vontade e derrotar seus inimigos. Mas Jesus disse que a pessoa mais importante no reino de Deus era a que parece fraca, aquela que ama e serve os pobres. E ele disse que você vive sob o reino de Deus quando responde ao mal, amando e perdoando seus inimigos e buscando a paz. Esse é um reino de cabeça para baixo. Jesus também disse que esse reino estava chegando com ele. Sim. Por exemplo, tem uma história muito interessante de um oficial romano de alto escalão que implora a Jesus para curar seu servo. E ele até chama Jesus de meu senhor, reconhecendo que ele é uma autoridade. Jesus elogiou esse homem por reconhecer o que mais ninguém tinha percebido ainda, que Jesus não estava só anunciando o reino de Deus, ele era o rei. Então se espalha a notícia de que um homem judeu da Galileia está falando e agindo como se fosse o rei de Israel. Ele escolhe 12 discípulos que são uma imagem das 12 tribos de Israel. Ele está curando pessoas e perdoando pecados. E tudo isso ameaçou tantos líderes de Israel que eles decidem matá-lo. E Jesus permitiu isso. Sim, o que é estranho se você está tentando se tornar rei. É verdade, mas para Jesus era isso que tinha que acontecer. Jesus viu o pecado e a devastação de seu povo Israel como uma pequena parte de toda a condição humana. Como toda a humanidade se rebelou contra Deus, resultando em tragédia e devastação do nosso mundo. Então, como Deus vai trazer seu reino sobre um mundo assim? Jesus acreditava que seria por meio de um ato de amor sacrificial por seus inimigos. É por isso que nos evangelhos a crucificação de Jesus é descrita como sua coroação como o rei dos judeus. Ele recebe uma coroa e também recebe um manto. Ele é exaltado, não até o trono, mas na cruz. Quão belos são os pés que trazem boas notícias. E a boa notícia agora é que Jesus derrotou a morte e governa como rei, que ele mesmo lidou com o nosso pecado e corrupção, vencendo com sua vida e seu amor. E Jesus envia seus seguidores a saírem e continuarem anunciando essa boa notícia do reino de cabeça para baixo. E a convidarem todas as pessoas a seguirem o rei que derrotou a morte com seu amor. Amém? Muito lindo, né? O reino de cabeça para baixo. Então aqui nesse vídeo, né? Essa pequena ilustração fica muito claro qual é o propósito do reino, né? O profeta Isaías, nós estudamos aqui também, quando nós falamos de Jesus como sacerdote, como rei, como profeta, estudamos os textos do profeta Isaías, e Isaías 52, ele trata justamente sobre isso, né? De quão formoso é os pés daquele que anunciam as boas novas, as boas notícias. E essa nada mais é do que a descrição do anúncio do evangelho, né? Então, o impacto primário, né, da salvação em Cristo Jesus é nós sermos impulsionados a proclamar ou a dizer ou a, vamos dizer assim, comunicar de forma direta, clara, que o rei veio, venceu e vive, hoje e para sempre. E que tem salvação para todos aqueles que ouvirem o seu chamado, né? Que receberem, né, como Senhor e Salvador de suas vidas. É muito complicado hoje, quando nós vemos inúmeros irmãos em Cristo Jesus que têm um bom coração e que têm até uma boa disposição, mas acabam por serem talvez mal instruídos ou terem pouco conhecimento da palavra ou do propósito do reino, estabelecem as prioridades de maneira equivocada. A prioridade não é sermos grandes no reino, destaques no reino, não é quem tem o melhor cargo, o maior cargo, quem está na liderança ou quem não está na liderança, quem está à frente ou quem não está à frente, não é sobre isso. O reino é sobre cada um de nós, aonde quer que nós possamos e estejamos, falarmos do amor de Deus, falarmos do amor de Cristo. E a igreja virou uma guerra de vaidade, muitas das vezes, que não se sustenta. Onde as pessoas brigam por cargo, brigam por estar à frente, brigam por ser maiores e melhores, brigam por demonstrar mais conhecimento. Eu tenho bastante... Até estava falando hoje com a minha esposa, a gente estava voltando, né? Depois eu vou até recomendar, teve um debate hoje que eu vi que foi muito bom. Vou até ouvir a segunda parte amanhã, e aí eu
acabo depois recomendando a vocês, se for o caso. Mas como eu tenho, de certa forma, preguiça, né, desses debates infindáveis, teológicos, que só tentam demonstrar quem é que sabe mais, quem é que sabe menos, quem é mais doutor do conhecimento do que um ou outro, mas no final do dia, assim, o quanto isso gera de salvação efetivamente, né? O quanto isso faz com que a sua mãe, o seu pai, seus irmãos, seus primos, seus amigos do trabalho, seus amigos da faculdade, da escola, sejam alcançados e expostos ao Evangelho. Não existe um plano B. Essa é a grande verdade. A salvação, ela foi estabelecida de uma única forma, através das boas novas de que Cristo veio, morreu na cruz por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e hoje vive e reina, e há de vir de buscar a sua igreja. Todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. E esse é o propósito da igreja, mais do que qualquer outro propósito, mais do que qualquer outra coisa, né? Justificou-se, né, gastar muito tempo. Isso eu tenho conversado com os líderes da igreja, tomo muito cuidado, né? Tem muitas pessoas que usam a expressão, porque temos que fazer com excelência para o Senhor, né? Excelência virou uma palavra que, no meu entendimento, óbvio que a gente tem que fazer as coisas para Deus com excelência, né? De boa vontade, né? Com recursos bons, enfim, isso é meio que óbvio, né? Mas a excelência virou desculpa para as pessoas não fazerem aquilo que elas foram chamadas para fazer, que é propagar o reino. Você quer ser excelente no reino? Não é você fazer o melhor solo de guitarra, ou o melhor solo de violão, ou o melhor mídia da igreja, ou o melhor serviço no obreiro, ou no estacionamento. Não é isso. Isso é óbvio que tem que ser feito com excelência, né? Servir ao irmão está meio que embutido na nossa obrigação como servos, né? Daqueles que servem no reino. Mas fazer o reino, ou trabalhar para o reino com excelência uma pergunta direta: quanto nós temos impactado outras pessoas com a mensagem da salvação em Cristo Jesus? A igreja hoje tem muita excelência, mas o reino está sendo pregado, as pessoas estão sendo alcançadas. Cada membro participante de uma igreja tem sido instrumento de Deus para alcançar outras pessoas, porque se faz tudo hoje para criar um ambiente onde você possa ter a possibilidade de convidar alguém para ir à igreja. Isso é ótimo, mas o testemunho da sua salvação, ele é mais poderoso do que qualquer outra coisa que nós possamos fazer. Que qualquer melhor convite digital, qualquer melhor chamado da mídia, qualquer melhor evento dentro da igreja, fale de Jesus. E isso é um dos resultados da salvação. Testemunhar do reino é claramente algo que somente aqueles que são salvos, crentes em Cristo Jesus e nascidos de novo, fazem. Perde-se talvez muito tempo fazendo com excelência para o reino na igreja, mas cobre-se muito pouco de que cada um daqueles que estão trabalhando de forma excelente na igreja tenham também frutos para o reino. Enfim, é uma discussão bastante importante que nós precisamos ter, e nós começamos nessa aula de hoje. Eu pretendo avançar com essa aula hoje mais uma ou 2 semanas, dependendo do desenvolvimento da aula. E aí fica aqui muito claro, né? Eu coloquei, né? Bem-vindos ao nosso estudo sobre os resultados transformadores da salvação em Cristo. Nessa jornada, né, nós exploraremos como a graça de Deus não apenas resgata do pecado, mas também renova completamente as nossas vidas. A salvação é mais do que um simples bilhete para o céu. É um convite para uma vida abundante e cheia de propósito aqui hoje. Então preste atenção no que eu coloquei. A salvação é mais do que um simples bilhete para o céu. É um convite para uma vida, primeiro, abundante, e segundo, com propósito quando? Aqui, agora, hoje. João 10:10 fala sobre isso. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, né? Não está no futuro, é para que tenham vida hoje, para que tenham em abundância hoje, né? E baseado em que aspecto? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Através desse estudo, né, nós temos como objetivo descobrir como Deus, na sua infinita misericórdia, nos liberta do domínio das trevas e nos transporta para o reino do seu Filho amado. E aí botei para a gente se preparar para uma jornada de descoberta e crescimento espiritual à medida que mergulharemos nas profundezas do amor e da graça de Deus. Baseado no texto de Colossenses 1:13, que nós temos trabalhado já Colossenses 1 aqui, já desde as últimas aulas, que ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu Filho amado. E João 1:12, mas a todos os quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, isto é, os que creem em seu nome. Então, um dos primeiros pontos, né, como resultado da salvação, que você precisa crer, segundo a palavra, primeiro,
Deus veio para que você tenha vida e vida abundante. Quando? No futuro? Não, hoje. E que vida é essa, né? Eu sempre falo sobre isso. A vida na qual João trata aqui, né? Eu vim para que tenham vida. Essa palavra vida aqui no original, ela é zoe, é vida de Deus, ou zoé, é vida de Deus, para que vocês tenham a vida de Deus, não a bio, mas a vida de Deus, a vida que somente Deus pode dar, para que vocês tenham a vida de Deus hoje. E essa vida, não somente uma parte dela, um pouco dela, mas tenham essa vida em abundância. E a partir daí, né, a partir dessa vida abundante que Cristo tem para nós, também precisamos ter o entendimento que Jesus nos transportou primeiro do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Quando aceitamos a Cristo, nós deixamos de fazer parte do mundo, do reino das trevas, e passamos a fazer parte do reino de Deus, do seu Filho, do reino do seu Filho amado, em algumas traduções, do reino do Filho do seu amor. E aí, João 1,12, ele é fundamental para que nós tenhamos essa certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isto é, os que creem em seu nome. Vou mudar a ordem da frase. Os que creem no seu nome receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Receberam de quem? De Cristo. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso é que creem no seu nome. Quem tem o Filho tem a vida. E quem tem a vida tem a salvação que o Filho nos proporciona através do seu sacrifício. Então, quais são os resultados, né, da salvação? Primeiro, e antes de mais nada, precisa ser uma transformação profunda, que é o que nós falamos, né, toda essa primeira parte aqui da aula. A salvação, ela traz necessariamente uma transformação na sua vida. Necessariamente. Crente que aceita Cristo e não tem uma transformação, não é superficial, é profunda. Efésios fala, aquele que rouba, já tem falado sobre isso também nos últimos domingos, não roube mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que adultera, não adultere mais. Precisa haver uma transformação profunda. Se você tem vivido a sua vida cristã da mesma forma como você vivia a sua vida antes de ser crente, existe algo extremamente errado. Você precisa orar, nós precisamos orar e buscar em Deus a resposta para essa mudança que é necessária. Tem pessoas que querem viver, pastor, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, pastor, eu sofro com isso, sofro com aquilo, mas não abandonam as velhas práticas, não abandonam a velha vida. É necessário que haja uma transformação profunda. Não existe você ser convertido sem que haja metanoia, mudança do seu entendimento, sem que haja uma transformação profunda de quem você é, da forma que você vive e do que você testemunha. Não existe. Dando um exemplo bem claro aqui, bastante simplório, né? Quem não teve a oportunidade, a felicidade, né, de ser criada, né, no Evangelho, criado no Reino, né? Como é que a gente fazia, por exemplo, quando a gente descobria, isso é muito antigo, né? Eu sou muito velho já, mas na minha época, quando descobri uma boate legal, ou barzinho legal, ou um local legal para beber ou para se divertir, qual é a primeira coisa que faz? Não é testemunhar, não é falar desse lugar, não é procurar os amigos, pô, aí, cara, você não sabe o lugar que eu descobri, muito top, tal, não sei o quê, pô, o barzinho tal, muito bom, cerveja gelada, música boa, mulherada, os caras bonitos e tal, não sei o quê, isso que lá, se for menina, né? Os caras bonitos. Não é isso. Nós não testemunhamos, né, daquilo que vivemos quando estamos no mundo, sim ou não? Não é isso que nós fazemos? Não é isso que nós acabamos fazendo, né? Não, cara, você tem que ir lá comigo. Ó, sou amigo da Sil. Sil, você tem que ir lá comigo, Sil. Pô, aquele boteco sexta-feira, ó, choppzinho gelado no jeito, não sei o que e tal, e música, não é assim que a gente faz. A gente não fala daquilo que a gente vive, mesmo sem ninguém te perguntar, né? Porque você acredita, eu tô dando um exemplo bem simplório, tá, irmãos? Porque você acredita que aquilo é bom, ou de alguma maneira aquilo é bom para você, te faz bem, né? E aí nós testemunhamos disso. Independente se as pessoas querem saber ou não, nós queremos compartilhar aquilo que nós consideramos bom, ou que de alguma forma entendemos que nos faz bem, ainda que não faça. Mas nós não temos essa mesma postura em relação ao reino. Nós não temos essa mesma postura em relação a Cristo. A maioria não experimenta essa transformação profunda de viver uma vida agora
onde aquilo que ele testemunha sobre aquilo que ele diz e fala está relacionado com aquilo que ele vive. Então, olha, eu quero falar de Cristo. Lá atrás eu falava dos lugares que eu frequentava, mas agora eu quero falar de um outro lugar, onde a alegria que você poderia experimentar, onde eu dizia que tinha alegria, a alegria que é muito mais profunda e ela é eterna. Eu falei para você sobre coisas maravilhosas que eu vivia no mundo, mas eu quero falar sobre algo que é muito além daquilo que eu podia imaginar. Os resultados da salvação são essa transformação profunda da nossa maneira de viver e de nos comportar diante das pessoas. Qual é esse primeiro impacto? É o resgate do pecado. A salvação nos liberta do poder e da condenação do pecado. Preste atenção, a salvação nos liberta do poder e da condenação do pecado, permitindo-nos viver em liberdade. Romanos 6,18 diz: porque não estareis mais sob o domínio do pecado, pois já não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. O crente nascido de novo, ele é liberto do domínio do pecado. Não significa que nós não pecaremos. Lembra? Eu sempre falei sobre isso aqui, sobre o já e ainda não. Já somos livres do domínio do pecado? Já, mas ainda não. Irá de se concretizar na volta do Senhor Jesus, em definitivo, quando formos morar eternamente com Ele e aquilo que é corrupto se revestir de incorruptibilidade. Mas a salvação, ela nos liberta desse poder, do salário do pecado, que é a morte, a condenação do pecado. Erraremos, pecaremos com a nossa natureza? Provavelmente, certamente. Mas nós não estamos mais sob o domínio do pecado. No poder que há no Espírito Santo de Jesus, no poder que há no Espírito Santo do Senhor, que nós fomos revestidos com esse poder. Você tem poder para se libertar dessa condição, de abandonar o pecado, de abandonar o erro, de viver uma vida para... E a salvação nos liberta desse poder, também nos liberta da condenação, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem pessoas que até vão até a primeira parte bem da libertação em si, mas vivem sobre uma vida de condenação, não aceitam perdão, ficam presos lá no passado, porque eu fiz, porque eu aconteci, ou pecou essa semana, né? E aí confessou o Senhor. Meu irmão, mais uma vez, eu não estou falando para a gente que vou pecar, então tá tudo bem. Se você pensa assim, não é nem aqui o seu lugar. Você deveria estar assistindo outra coisa e não a aula que a gente está trabalhando. Mas se você é crente e se você sabe que o pecado não é o lugar onde você quer viver, se você pecou, meu irmão, confessa o seu pecado, levanta sua cabeça, toma posse do perdão de Deus e segue em frente. Isso é aquilo que o reino traz para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o segundo ponto é a transformação da vida. Experimentamos uma renovação completa no nosso ser. Completa. Nossos desejos e propósitos alinhados com a vontade de Deus. 2 Coríntios 5,17 vai falar sobre isso. De modo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Quando nós temos como senta a nossa vida a fé em Cristo Jesus, os resultados da salvação é resgate do pecado e a transformação da vida. Novos desejos, novos propósitos alinhados agora à vontade de Deus. É uma renovação completa. Você tem a chance, eu tenho a chance de nós sermos alguém que nos transformamos em nova criatura e considerar que as coisas antigas passaram. Tudo vai se fazer novo. É uma nova vida, uma nova chance de reconstruir a sua vida, de reconstruir a sua casa, sua família, seus relacionamentos, de zerar a conta e agora ter uma nova chance de viver uma nova vida baseada nos princípios e propósitos de Deus para a sua vida. E o terceiro ponto é que vai te levar obrigatoriamente a uma aproximação a Deus. Eu sou crente há 10 anos, você tem intimidade com Deus? Não, meu irmão, não tenho, não oro, não busco o Senhor, não sei o quê, não sinto a presença de Deus, tem alguma coisa equivocada, irmão. O resultado de uma fé salvífica é a aproximação de Deus. Você passa a ter prazer nas coisas de Deus, na palavra de Deus, em momentos de intimidade com Deus, de oração com Deus. Você quer saber se você está esfriando na sua fé? É só você colocar em xeque o quanto você ora, o quanto você lê a palavra, o quanto você gasta tempo com as coisas do reino, orando, jejuando, ouvindo louvores, meditando na palavra, louvando, enfim, qual é o seu nível de aproximação de Deus? A salvação restaura o nosso relacionamento com o Pai, permitindo-nos desfrutar da intimidade com Ele. João 14,6 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, uma vez que você tem a Cristo, você tem um novo e vivo caminho ao Pai. Então você vai ter como um resultado da sua salvação uma transformação profunda, resgate do pecado, transformação de vida e aproximação de Deus. E a salvação em Cristo é um evento transformador, que vai afetar cada aspecto da nossa existência. Colossenses 1,13 ilustra bastante essa mudança radical.
descrevendo como uma transferência de domínios das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Essa transição não é apenas uma mudança de status, isso aqui é importantíssimo, mas uma completa reorientação da nossa vida, propósito e destino. Eu vou ler de novo. Olha, a salvação em Cristo é um evento transformador que afeta cada aspecto da nossa existência. Colossenses 1,13 ilustra belamente essa mudança radical, descrevendo como uma transferência de domínio, ou seja, você sai do domínio das trevas para fazer parte do domínio do reino do Filho amado de Deus, do reino de Cristo. E essa transição, essa mudança de um reino para o outro, igual quem se muda, né, de um local para o outro, essa transição, ela não é apenas uma mudança de status, né? Como quem muda de direção, morava em Caraí e mora em Santa Rosa. Morava em Niterói, agora moro na região dos Lagos. Morava em São Paulo, agora moro no Rio. Não é somente uma mudança de status. Eu não era crente, agora sou crente. Eu não acreditava em Jesus, agora acredito em Jesus. Isso não é a verdade do reino. Não é somente uma mudança de status. Talvez a melhor explicação seja essa. Lá no Facebook ou no seu Instagram, que a pessoa se converte e bota lá cristã, filho do rei, filha do rei. Não é somente essa mudança de status, mas precisa ser necessariamente uma completa reorientação de vida, propósito e destino. Precisa ser uma completa reorientação de vida, propósito e destino. Eu vivia para o mundo, agora eu vivo para Deus. Eu não tinha um propósito, agora eu tenho um propósito. Falar do amor de Deus, pregar sobre o amor de Deus, testemunhar do amor de Deus. E qual é o meu destino? O meu destino é, como nós falamos há 2 domingos atrás em Hebreus 11, 3 domingos atrás em Hebreus 9 e 10, o nosso destino, o nosso final, o propósito final é dar glórias ao nome de Deus. Para que nós vivemos? Para glorificar ao nome do Senhor. E para que nós recebemos vida em Cristo Jesus? Para a vida eterna? Com certeza. Para vivermos eternamente com Deus? Com certeza. Mas também para sermos testemunha do amor e do poder de Deus enquanto nós estivermos aqui como peregrinos. Né? Não pode ser apenas uma mudança do seu status de fé. Precisa ser uma mudança do nosso status de vida. Nós precisamos viver verdadeiramente aquilo que o Senhor nos orienta para viver. E eu termino aqui. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Né? Meu irmão, minha irmã, você precisa crer que isso não era uma promessa sem embasamento. Não eram palavras jogadas ao vento. Jesus, ele veio para que eu e você tenhamos vida de Deus e vida de Deus abundante em nossos corações, em nossas vidas. Você e eu temos a possibilidade, temos a oportunidade de hoje, sermos cheios e cheias do Espírito Santo. Você tem a possibilidade de ser cheio e cheia do Espírito Santo e tomar à frente a direção, o destino da sua vida em Cristo Jesus. De ser aquele que se posiciona na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, no seu relacionamento, em todas as áreas da sua vida, para que, através do Espírito, você possa viver para a glória de Deus. Deus tem propósito para a sua vida. O propósito da sua vida não é o desespero, o propósito da sua vida não é o medo, o propósito de Deus da sua vida, na minha vida, não é a ansiedade, o propósito da minha na sua vida não é a desorientação. Deus tem um propósito claro na minha e na sua vida, e é vivermos dentro dos planos de Deus para a nossa vida. É uma vida de alegria, é uma vida de esperança, é uma vida de confiança, ainda que tudo ao seu redor diga que não. Você pode crer hoje, e eu posso crer hoje, que o Senhor, que nos chamou para essa salvação, ele está no controle da minha e da sua vida. E ele vai mudar a minha e sua história, porque salvação implica em mudança não somente de status, mas em mudança de vida, propósito e de destino. Deus mudou a sua vida, Deus mudará o seu destino e Deus te dará o seu propósito. Eu creio que Deus pode e vai, através da sua vida, realizar tudo aquilo que ele estabeleceu como direção e propósito para a sua vida. O nosso papel é apenas crermos, como eu preguei no domingo. Creia, confie, seja cheio, seja cheia do Espírito Santo do Senhor. Busque a Deus, busque a sua face. Tome posse daquilo que Deus tem para você. E viva uma vida não no futuro, mas hoje, ainda hoje, abundante em Cristo Jesus. Amém? Nós vamos continuar essa aula na próxima semana. Eu queria pedir para a pastora Tânia poder orar para nós encerrarmos a nossa aula
em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, tão importante, Senhor, da Tua palavra, eu venho, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos que estão aí, Senhor, querendo aprender, querendo buscar, Senhor, a Sua maravilhosa, Senhor, essência, Senhor, que é a Tua palavra. Eu te agradeço, Senhor, pelo ministro da Tua casa, o pastor Lúcio, a pastora Tati. Eu te agradeço, Senhor, pela família, Senhor. A família, Senhor, que é bênção, Senhor, nos seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo esse estudo, Senhor. Que cada um de nós possamos, Senhor, buscar cada dia mais a Tua face e sempre, Senhor, te agradecer, Senhor, te dando honra e glória, porque é sua, Senhor. Abençoa, Senhor, nossa noite, abençoa aqueles que vão trabalhar, abençoa, Senhor, cada lar, Senhor, abençoa todos, Senhor, as conexões, Senhor, que cada um, Senhor, possa buscar em Ti, Senhor, o que falar e o que dizer, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Toma o pastor Lúcio em Tuas mãos, Senhor. Abençoa o seu servo. Dá a ele cada dia mais, Senhor, a confiança, Senhor, que ele foi ungido por Ti, ó Deus. É ungido, Senhor, pela Tua glória, Senhor, para levar, Senhor, a Tua palavra, levar, Senhor, a Tua igreja, Senhor, aqueles que precisam, Pai. Eu te agradeço mais um dia na sua gloriosa presença. Muito obrigado, meu Abba, Pai. Amém, amém, amém. Amém. Louvado seja o nome do Amém. Senhor. E nós temos uma chance, né? Essa semana ainda de colocarmos em prática aquilo que aprendemos nessa aula sobre os frutos, né? Os resultados da nossa salvação, porque temos conexão. Sexta-feira, 19h30, nós temos conexão em Niterói e São Gonçalo. Então, convide alguém, né? Traga alguém. Eu tenho falado sobre isso, né? O Conexão não é somente um local para a igreja estar, mas é para nós termos também a possibilidade de alcançarmos pessoas, alcançarmos vidas para o reino. Então, sexta-feira, eu vi só a movimentação nos grupos, que vai ter muita coisa boa, eu só vi só rolando empadão para cá, cachorro-quente para lá, e não sei o que para cá, e um monte de comidas e quitutes, e vai ser uma benção. Em nome de Jesus, se anime, convide alguém, e sexta-feira eu creio que o Senhor falará profundamente ao coração de todos vocês, tá bom? Fiquem na Pastor, paz. Oi, posso fazer Silvia. uma pergunta? Claro. O curso de sábado vai ser que horas? Vai ser de manhã? 9h. Ok, Curso de ok. obreiro. Isso, boa, Silvia. Sábado, às 9h da manhã, nós teremos, né? Se você que é obreiro na casa do Senhor, nós teremos nosso curso de obreiro, de 9 a meio-dia, tá bom? Neste sábado agora. Jesus abençoe vocês. Convide alguém, Conexão MD, sexta-feira, 19h30, Niterói e São Gonçalo. Procure os líderes, né, do Conexão, Gabriel, Yasmin, Lorena e Márcia, para a honra e glória do Senhor. Amém? Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz Boa e noite até a a próxima todos. aula. A paz. Tá.